Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E a gente começa com as notícias do boi magro e da reposição. De acordo com o último relatório da Scott Consultoria, a segunda quinzena do mês, em São Paulo, abriu com maior normalidade nas cotações do boi magro e com aumentos em 3 das 4 categorias de machos de até R$ 30 por cabeça. O bezerro de desmama variou positivamente 0,80%, o bezerro de ano 0,45%, o garrote 1,15% e a cotação do boi magro permaneceu estável a R$ 3.150 por cabeça. Para as fêmeas, as altas foram mais expressivas no comparativo semanal. A bezerra de desmama teve crescimento de 2,65%, a bezerra de ano de 2,86%, já a novilha 2,44% e a vaca boiadeira de 1,95%. Porém, a Scott Consultoria aponta que esse aumento nos preços ocorreu a curto prazo e não há estimativas de manutenção deste cenário nas próximas semanas. Na relação de troca, o destaque fica para Minas Gerais, onde observa-se situação desfavorável para o recriador em todas as categorias na comparação com abril. Para o bezerro de desmama, piora de 4,7% e para o de ano, 2,9%. É possível comprar 2,26 bezerros de desmama e 1,95 bezerro de ano com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Já o garrote piorou 4,5% e o boi magro 4%. Atualmente, é possível comprar 1,59 garrote e 1,30 boi magro com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. E especialistas acreditam em alta de preços no mercado pecuário para a próxima temporada. As informações com Davi Teixeira, zootecnista e diretor de negócios e sustentabilidade do Serviço de Inteligência em Agronegócios. A pecuária evoluiu muito em termos de melhoramento genético, a oferta de bezerros nas feiras, aí nos leilões, ela está bastante apurada. Aqui no sul do Brasil, onde a gente trabalha mais com os grupos de raças britânicas, né, grupos de raças europeias, cruzadas ou não com raças zebuínas, a gente tem uma excelente oferta de bezerros nesta época exatamente de outono, que simboliza a idade média de desmame da bezerrada, né, em torno de 6, 7 arrobas, e os preços hoje bastante atrativos aos compradores, um tanto angustiantes para os vendedores, mas já com sinais de retomada em relação aos últimos 2, 3 meses. As últimas 2 safras, os últimos 2 ciclos, o cenário esteve bem mais favorável para os vendedores de bezerros, os criadores, né? Nós tivemos aí bezerros sendo comercializados na casa de 14 a 15 reais, falando em quilo vivo, né, uma unidade que a gente usa mais aqui, em 14 a 15 reais há 2 anos atrás e 12, 13 reais o quilo vivo há 1 ano atrás. E hoje esse valor está na casa dos 9 a 10 reais o quilo vivo, ou seja, os últimos 2 anos eles foram bastante angustiantes para o recriador, o terminador, que teve que comprar um animal caro e que hoje está vendendo, buscando mercados diferenciados para encostar naquele valor da compra e ainda assim vendendo com deságio no preço do quilo, e um deságio grande, às vezes de 20% a 30%, e isso come uma parte do que o produtor, o recriador ou engordador colocou de peso nas pastagens, nos confinamentos, e hoje uma situação inversa, hoje uma situação que ele provavelmente vai comprar esse bezerro e conseguir vender daqui a alguns meses ou daqui a 1 ano e pouco, com um sobrepreço em relação ao preço de compra, ou seja, além do ganho de produtividade, de produção de peso dentro do seu sistema alimentar, ele vai conseguir ter alguma relação favorável no preço de venda daqui a um ciclo para frente.
E olha só que interessante, um pecuarista abriu as portas da fazenda para compartilhar experiências da pecuária de corte e leiteira com produtores da região do entorno do Distrito Federal. A reportagem é de Felipe Gomes. Estamos na fazenda Asa Branca, localizada na cidade ocidental, município goiano, distante 50 quilômetros do centro de Brasília. Aqui o pecuarista Eduardo Henrique abriu as porteiras da fazenda para dividir os conhecimentos adquiridos ao longo de 40 anos com o gado Nelore e também da raça Sind. O encontro reuniu pecuaristas da região, fornecedores e empreendedores interessados no assunto. Mostrar para o pessoal o resultado uma vez por mês. Hoje a gente está aqui na parte mais de corte. Mês que vem vai ser mais voltado para o leite, que a gente com o Sind tem o laticínio de A2A2. Então a ideia é agregar e continuar tentando alcançar os resultados da pecuária. Aqui na fazenda do pecuarista, ele investe hoje em gado de corte e também leiteiro, produzindo leite e queijo do tipo A2A2, voltado para consumidores que têm intolerância à lactose. A raça Sind, criada pelo pecuarista, tem a característica mais rústica, se adaptando bem ao clima do cerrado e uma experiência que tem chamado a atenção de outros pecuaristas aqui da região. O pecuarista ele tem que realmente se unir. O que o Eduardo está buscando é não só trabalhar com a cria, mas buscar melhores práticas aí para fazer a recria e a engorda também. E assim, eu vim conhecer o gado Sind dele, que é um gado realmente muito diferenciado. Estou impressionado com o gado, a rusticidade do gado. Então assim, é uma genética aí que hoje não está muito difundida no Brasil, mas eu acho que tem uma tendência muito grande de crescimento. O pecuarista explica que por trás de todo esse trabalho, a genética é fundamental para o desenvolvimento das raças e assim garantir cada vez mais uma qualidade superior no desenvolvimento dos animais e, consequentemente, nos produtos produzidos pela fazenda. Hoje a Asa Branca está dentro assim, dos padrões e trazendo cada dia mais as tecnologias e para alcançar os melhores resultados. Então a questão de inseminação, as IATF, as TE, transferência de embriões, FIVs, a gente foca nisso também para valorizar a questão genética e valorizar os melhores resultados dentro da fazenda. Todo esse trabalho pôde ser acompanhado pelos visitantes. A médica veterinária Daisy Scarlett, que conduziu a inseminação no dia de campo, explica os ganhos para o produtor e os resultados apresentados pela implementação da tecnologia de transferência genética. Hoje foi realizada a transferência de embriões. A gente usa vacas comuns como receptoras de embriões, só como barriga de aluguel, para produzir, no caso, hoje foi as Nelore, para produzir os bezerros Sind. Então a gente ganha um salto de 3 a 4 gerações com essa transferência de embriões. Ele está vendo o ganho e é totalmente a pasto, né? Não tem suplementação, não tem gado em confinamento, os bezerros estão sendo desafiados, fêmea e macho, e estão mostrando a produção, né? O aumento da produção que o pecuarista pode ter adquirindo genética dessa raça. O presidente do Sindicato dos Bovinos e Equídeos do DF, Fernando Costa, também participou do encontro e ressaltou a importância para os produtores de estarem inseridos no sindicato e terem acesso ao auxílio aos pecuaristas da região. O sindicato veio para mostrar que as portas estão abertas, existem diversas ferramentas que o sindicato pode auxiliar todos os criadores da região do Distrito Federal a utilizarem, como a Federação de Agricultura, que oferece toda a contabilidade da propriedade rural de graça, sem custo para o criador. Nós temos o SEBRAE, que tem um programa muito bom de ajuda, subsídio na transferência de embrião e inseminação dos animais dos criadores. E temos o SENAR, que entra com todo o apoio de capacitação da mão de obra. Então, tem cursos de diversas origens, desde gerenciamento até inseminação, doma, etc., entre todos os segmentos. Então, nós estamos aqui representando o Sindicato dos Criadores de Bovinos, Bubalinos e Equídeos e convidamos a todos que não são sindicalizados a procurarem o sindicato, se sindicalizarem e que vão ter acesso a todas essas ferramentas. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Tatersal. Estamos de volta aqui com o Tatersal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo.
E o governo federal decretou emergência zoossanitária devido à crise de gripe aviária. A medida vale em todo o país por 180 dias. Apesar desta atualização, o Brasil não perdeu o status de livre da doença e os embarques seguem normalmente. A informação foi confirmada pela assessoria da Associação Brasileira de Proteína Animal. A medida vale para todo o país por 180 dias, após o Ministério da Agricultura ter detectado a infecção pelo vírus da influenza aviária em aves silvestres no Brasil. Nesta segunda-feira, a pasta confirmou mais 2 casos positivos em animais, mas nenhum em humanos. É importante lembrar que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus da influenza aviária podem ser adquiridas principalmente por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. Neste fim de semana, testaram negativas as amostras dos 33 casos suspeitos em humanos no Espírito Santo. E a gente continua repercutindo aí sobre a gripe aviária. E quem falou, conversou com a gente sobre o assunto, o Nélio Rend, diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo. Vamos entender qual o reflexo para o setor. Nós tivemos aí, como você bem disse, o anúncio de mais um caso confirmado, em Nova Venécia. Ele preocupa um pouco mais porque ele já é no interior, mais no interior, não tão na costa quanto os outros que foram informados, ao norte do estado, mas assim mesmo ainda distante da produção avícola comercial. A nossa intensificação está sendo contribuir muito em cima das propriedades rurais para que a atividade de subsistência também possa ficar protegida. Então, nesse sentido, nós vimos aí conversando com várias entidades, desde os sindicatos rurais, a Federação de Agricultura, o Instituto Capixaba de Pesquisa, enfim, todas as autarquias que possuem algum contato com o produtor rural, com a população de uma maneira geral, que nós possamos passar as orientações para que essas aves fiquem também protegidas e se evite, para que possam correr o risco de ter algum contato com as aves silvestres. E, ao mesmo tempo, também passando a informação de forma muito tranquilizadora para o consumidor em relação ao consumo de aves, de carnes e ovos, e também em relação à população também nos ajudar a notificar os casos que possam encontrar de aves silvestres, já que vários casos, ou a maioria dos casos foram encontrados nas regiões litorâneas, na praia, por exemplo, que são 2 casos que foram encontrados. Mas a partir do momento também que foi constatado que se tratava de animais com a influenza aviária, toda a orientação que está sendo passada não só para os técnicos, mas inclusive para a população, afasta, na minha opinião, qualquer risco de contaminação, pelo menos por encontrar um animal e que a população está sendo orientada a não encostar nesses animais e sim observar e chamar as autoridades pertinentes. E as autoridades, os técnicos, principalmente do IDAF, que é o Instituto de Pesquisa Capixaba aqui, Defesa Agropecuária Capixaba, os técnicos estão tomando todas as medidas de cuidado, usando os EPIs apropriados, de acordo com os protocolos, de acordo com as orientações do Ministério da Agricultura, para que não corram risco em relação ao contato humano e ter alguma incidência. E aqueles casos que estavam sendo acompanhados, aquelas pessoas que inicialmente tiveram contato com animais suspeitos, já foram todos descartados pelas autoridades de saúde, sanitárias, inclusive aquele senhor que estava com uma suspeição e que foi totalmente descartado qualquer tipo de incidência ou de contaminação por influenza aviária. Então, a população ela vem sendo preparada, os técnicos também vêm sendo preparados e esse é o nosso papel,
eu acho que de uma maneira geral, né? O nosso papel enquanto associação é prevenir o produtor avícola, o avicultor comercial, para que ele possa proteger as suas granjas, né? E as autoridades também, complementarmente, fazer esse trabalho junto com a população, que nós percebemos que está muito ciente, que os meios de comunicação vêm também fazendo as divulgações e também nos ajudando nesse sentido de ficar alerta com qualquer tipo de ave silvestre que possa apresentar esses sintomas. O Tatersal faz agora mais uma rápida pausa e a gente volta já. Estamos de volta aqui com o Tatersal e vamos para o último bloco do programa. Questões climáticas, queda nos preços das commodities agrícolas e aumento excessivo dos custos da produção têm preocupado milhares de produtores no sul do Brasil. Os estados do sul do Brasil já registraram grandes perdas nas últimas 3 safras, especialmente nas lavouras de soja e milho, devido ao fenômeno Laninha. Segundo a AproSoja Brasil, a Associação Brasileira de Produtores de Soja, o panorama coloca em alerta produtores e entidades públicas. A associação pediu ajuda para que as autoridades tomem medidas urgentes para aliviar a crise. O assunto ainda é a soja. A Bahia se destaca na produção e produtividade do grão. Fabiano Vasconcelos, gerente de safras da Conab, compara essa safra com a do último ano. A Bahia corresponde aí por 5% da produção de soja do país. Olhando esse número, ele não é tão expressivo quando a gente olha no total, mas sim, é expressivo porque tem muita... A produtividade ela é bastante influenciada por questões climáticas, mas a Bahia ela tem uma característica de um nível tecnológico avançado também, no oeste da Bahia, que é onde é cultivado a soja. Então, a principal produtividade, a maior produtividade para a soja no país está na Bahia, isso, relativamente uma área pequena, quando a gente compara aí a outros estados, como Mato Grosso, Goiás, Paraná, mas produtores altamente tecnificados, o clima ajudou, isso tudo favoreceu essa atividade de mais de 4 quilos. Não só essa região da Bahia, mas todo o Mato Piba, né, que a gente considera ali, sul do Maranhão, do Piauí, leste do Tocantins também, é uma região em que a agricultura ela vem explodindo não só em termos de área, mas em termos de produtividade também. Na Bahia a gente tem uma janela de cultivo em que a segunda safra ela não é tão forte quanto no centro-oeste, por exemplo. Então, a janela ela acaba propiciando em que um cultivo seja, de fato, intensificado. No meu caso, tanto do milho primeira safra, da soja primeira safra. Tem um papel importante da pesquisa, como você disse, os produtores entenderem esse papel da pesquisa e colocarem em prática para, com a ajuda do clima, propiciar aí bons rendimentos na área. E mais de 78 mil toneladas. Essa é a produção de camarão criado em cativeiro no Brasil. E olha só, o Nordeste corresponde a 99,7% desse total. Por isso, o Senar dá uma atenção especial para essa atividade tão importante na região. Em Sergipe, quarto maior produtor do país, a assistência técnica e gerencial tem contribuído para melhorar o cultivo. São orientações sobre manejo, alimentação e saúde dos animais, além de controlar bem de perto a gestão do negócio. Solo, temperatura e água. No Nordeste, esses fatores são favoráveis para a criação de camarão. Isso explica por que encontramos tantos viveiros próximos ao litoral. Carlos e o filho Júnior são produtores no município de São Cristóvão, distante 20 quilômetros de Aracaju. Eles se dividem no trabalho de cultivo para garantir o futuro da atividade. Eu acho fundamental, né, quando você tem uma continuidade familiar. Lógico que se isso está sendo uma coisa espontânea. Tenho certeza que com o aprendizado, com eles no dia a dia, lidando com a atividade, dá uma segurança melhor para que eles sigam aí em frente, produzindo um pouco melhor do que o que a gente fez lá atrás. Mas, há um ano, esse não era o pensamento da família. O Carlos Júnior estava quase desistindo da atividade. Por mais que tivessem estrutura, o lucro não vinha. Pelo contrário. A nossa propriedade vinha passando por problemas. A gente teve perda aí, um prejuízo de quase 20 mil reais.
E a gente estava pensando em desistir, que a gente trabalhar e no final ter prejuízo, ninguém quer, né? Então a gente estava pensando já em desistir, pensando em vender a nossa propriedade. A região Nordeste é a que mais produz e exporta camarão no país. E Sergipe ocupa a 4ª posição na produção desse crustáceo. Mas algo faltava para aumentar essa produtividade: capacitação e assistência técnica e gerencial. E com a chegada do Senar, as coisas começaram a mudar. Ao fazer o diagnóstico produtivo, o Sidney percebeu que a propriedade tinha um grande potencial, mas precisava passar por ajustes. A gente pensou em quê? Na parte mais fácil que daria esse retorno mais rápido a ele, seria o quê? Manejos de água e de solo. Como eles já tinham esses produtos dentro, né, nos estoques dele, a gente começou a utilizá-los da forma mais correta. Então, a gente foi elaborando manejos, tanto para correção de alcalinidade, para um melhor tempo, né, de água dentro do cultivo e melhor qualidade. E com isso, a gente vinha fazendo pequenos ajustes. Pai e filho passaram a encarar a propriedade como um negócio. No início, eram 3 tanques, hoje são 6. Agora o que se vê são tratores preparando o terreno para a construção de mais tanques. A gente conseguiu mudar nossa realidade, conseguiu melhorar a produção do nosso camarão. Hoje a gente consegue gerenciar melhor nossa propriedade, a gente tem um controle de caixa, um controle de gasto separado por tanque. A gente sabe quanto gastou em cada tanque, a gente sabe quanto de fato a gente está tendo de lucro real, tirando todos os custos, todos os gastos. Isso tem melhorado bastante a nossa vida, da nossa família, né? Do criatório do Carlos e do Júnior, seguimos para o município de Santo Amaro das Brotas. Aqui, o rio Pomonga corta a propriedade do Tiago. A família foi uma das pioneiras na produção de camarão em Sergipe e o tio fundou a primeira associação de criadores do estado. Mesmo com todo esse histórico, ele sentia que poderia melhorar. A produtividade era boa, mas queria reduzir as despesas e conseguiu. Um dos maiores custos da produção hoje do camarão se chama ração. Um dos maiores não, o maior. E a gente deu uma melhorada bastante na diminuição do FCA, que a gente chama. Ração versus produção. Eu trabalhava com 1 quilo de ração gastos para produzir 1 quilo de camarão. Hoje eu estou conseguindo diminuir esse FCA. Estou gastando 0,7 de ração, corresponde a 700 gramas de ração, para produzir 1 quilo de camarão. Com os gastos caindo e a rentabilidade subindo, a família investiu em placas de energia solar. Além disso, tem outras tecnologias por aqui, como aeradores e um sistema de bombeamento automático, que reduz ainda mais os custos. As conquistas e os sonhos são compartilhados com o técnico de campo do Senar. A gente foi para a ração, que é um custo conhecido, né, na caçicultura como o maior, e a gente implementou essa tecnologia de controle com treinamento dos funcionários, né, e as coisas simples como até pesar a ração antes de trazer para o viveiro, né. No caso desse produtor, a gente conseguiu reduzir o gasto dele na produção em cerca de 30% com esse implemento. Então, vamos dizer que a gente tinha um gasto aí de cerca de 30 mil com ração, e sobra no bolso do produtor e da família do produtor aí cerca de 9 a 8 mil reais por mês. Então é um resultado importante para a economia da família. Em todo o estado, produtores e técnicos se empenham para alcançar bons resultados e Sergipe suba ainda mais no ranking da produção do camarão. Hoje, através da assistência técnica, a gente consegue identificar produtores que iriam desistir da sua atividade e também produtores que conseguiram reduzir o ciclo da produção, gerando mais lucratividade, mais valor ao seu produto. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã trazendo outras informações. Até lá.